Mas basicamente, para a concessionária... Eu estou achando a apresentação extremamente didática e muito interessante. É possível nós recebermos uma cópia? Sim, sem dúvida. Aí começa a ter... Não, fica à vontade para a gente conversar, isso aqui depois a gente disponibiliza sem problema nenhum, até porque basicamente são questões públicas e simples, né? A gente disponibiliza para todos. Então o que é o AIS, né? O Ativo Imobilizado em Serviço? Na verdade, é a contabilização dos entes relativos à iluminação pública. A ANEEL ela tem um manual de contabilidade no setor elétrico. Então ela coloca todos os itens que a distribuidora tem que contabilizar, desde próprios da distribuidora, né, terrenos, subestações, linhas de transmissão, condutores, transformadores. No caso de iluminação pública são dois itens, luminárias e condutores. Isso é o que está na contabilidade da empresa. E é isso que a ANEEL quer que você extraia e transfira para os municípios. É o que está lá na contabilidade da empresa desde a época do contrato de concessão. Luminárias e condutores. Condutores são os cabos, são os fios. A gente vai depois detalhar basicamente cada item dele, né? A seguir na apresentação a gente mostra. Mas, por exemplo, lâmpada não é um item que a ANEEL exige que a concessionária controle no seu ativo, na sua contabilidade. Mas é lógico que não existe luminária sem lâmpada, né? Então a lâmpada acaba indo junto com a luminária. Mas assim, outros itens do sistema elétrico de iluminação pública, a ANEEL não exige que seja contabilizado. Então, o que os senhores, o que os municípios vão receber é a relação e, logicamente, a precificação, né, que é um ativo contábil, dos condutores relativos ao município e as luminárias dos municípios. Os municípios que já têm esse ativo, que receberam esse ativo recentemente, sabem o que a gente está colocando e basicamente é isso. Se houver mais alguma dúvida, né? A ANEEL nesse artigo, a gente está procurando detalhar esse artigo para a coisa não ficar muito pesada e ler o artigo de lei, né? Porque nem todo mundo está familiarizado com isso. Então a gente está detalhando o mais importante, né, o aspecto mais importante desse artigo especificamente. É um artigo razoavelmente grande, porque ele tem lá incisos, parágrafos, né, mas a gente aqui não vai esgotar todos os aspectos, são só os principais. Para quem a ANEEL está determinando que a concessionária transfira esse ativo? Para uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, para o município, eventualmente para um estado. Na verdade é para o município, mas eventualmente você pode ter algum caso de rodovia, que a coisa não seja iluminação pública, basicamente é para o município, né? Sem ônus, isso é importante dizer, né? Pois não. Posso pedir um favor para você? Não sei se é no ponto, se o pessoal vai ter dificuldade. Está muito baixo, você não consegue falar no microfone, não? Posso falar? Primeiro, acho que melhora para todo mundo. Está desligado, né? Vou falar um pouco mais alto. Então eu vou procurar falar mais alto porque na verdade aqui a gente está num ambiente pequeno, né? Então a gente vou procurar falar mais alto. Isso é sem ônus, né? Isso é importante destacar porque na verdade tudo que é da concessionária é da concessão, ou seja, é da União. Tem um valor agregado. Então, mas a ANEEL entendeu que é um assunto polêmico. Você colocar um custo ainda a mais para o município receber isso e ainda pagar, seria praticamente inviável. Essa é a nossa visão também. Então isso é sem ônus para o município, ou seja, a transferência foi simples, com a assinatura dos contratos que a gente vai definir e detalhar mais para frente. Existem os procedimentos técnicos e contábeis que a ANEEL colocou na resolução 480 que ela publicou. Faltou eu comentar o seguinte: esse artigo da resolução 414, ele foi revogado, ou reescrito, vamos falar assim no português, né, pela resolução 479. Essa resolução, ela basicamente implementou mudanças na 414, reescrevendo alguns artigos, não só relativos a essa questão da iluminação pública, mas como todos os outros relativos aos clientes. Especificamente com
relação ao artigo 218, ela reescreve e dá aquele novo prazo que a gente já citou. A resolução 480 veio na mesma data, foi abril de 2012. Ela define os critérios contábeis para essa transferência. É justamente aquele detalhamento técnico-contábil que a gente já comentou, que é relativo a essa transferência. Basicamente, são essas questões dos condutores das luminárias. Tá? Então, a resolução 480 é muito técnica, a gente não vai citá-la aqui, a gente só citou porque faz parte desse processo. Nessa fase de transição, que é da determinação da ANEEL, da publicação da resolução até a transferência efetiva, a ANEEL determina que você continue aplicando a tarifa que hoje é aplicada, ou seja, quem é o detentor do ativo, no caso a iluminação pública, ativo da concessionária, é a tarifa B4B, que a gente coloca lá os valores, né, 14 centavos por quilowatt-hora. Foi modificado, esse é o caso da Eletropaulo, tá? A tarifa aplicada na empresa.